vamos prosseguir com as question tags, fazendo uma revisão, tá? Relembrando alguns tempos verbais, porque em cima do tempo verbal é que você vai aplicar o verbo auxiliar para poder fazer aquela respostazinha curta no final da sentença, né? Só mais uma vez enfatizando que a question tag funciona assim: início da sentença afirmativa, question tag negativa. Se o início da sentença for negativa, a question tag é afirmativa. Então, faz sempre essa inversão, né? Então, já deve ter percebido que a negativa seria o auxiliar, com a partícula not abreviada, mais o sujeito. Já a afirmativa é só o auxiliar e o sujeito. E a question tag é aquele intervalo que começa da vírgula e acaba com a interrogação, tá? Então, nós nas aulas anteriores já fizemos assim o comentário de alguns tempos verbais. E o que eu vou fazer hoje, nessas aulas seguintes, é exatamente sair mostrando os tempos verbais. Porque, como a question tag trabalha com auxiliar, ela não está limitada, ela não se restringe a um tempo verbal especificamente. Não, ela pode aparecer em qualquer tempo verbal que você precisa aplicar esse processo de afirmativa e de negativa. Então, aqui não há um estudo específico de um tempo verbal particularmente, não. Aqui, as possibilidades de aparecimento de tempo verbal no presente, no passado, no futuro, no particípio, é possível com a question tag que aconteça isso. Portanto, conhecer os auxiliares dos tempos verbais é o que vai me dar a condição de acertar as question tags, ok? Então, vamos começar hoje fazendo revisão de tempo verbal. Na semana passada eu parei com passado contínuo, tá? Então, hoje eu quero começar a partir daqui, do presente perfeito. Gente, o presente perfeito é um tempo verbal que apresenta duas possibilidades de auxiliares. Se o pronome for he, or it, eu vou usar has. Se o pronome for outro, diferente desse daí, da terceira pessoa do singular, eu vou usar have. Tá? Então, observa aqui, ó. She has visited Paris many times. Ela visitou Paris muitas vezes. Não é isso? Então, eu observei que aqui, ó, é aquela dica que eu falei na aula anterior. Quando eu tenho has acompanhado de um verbo no particípio, ele é o auxiliar. Quando eu tenho have acompanhado de um verbo no particípio, ele é o auxiliar. Quando eu tenho had acompanhado de um verbo no particípio, ele é o auxiliar. Então, aqui você percebe, ó, que o has está acompanhado de visited, que é o verbo que está no particípio. Então, como essa estrutura até aqui, ó, é afirmativa, então, o que é que eu vou? Eu vou pegar o auxiliar, né, que é o has, colocar na negativa, que fica resident, e usar o sujeito, que é she. Então, ficou resident she, ok? No de baixo, você perceba que é o mesmo tempo verbal, mas mudou de pessoa gramatical. Enquanto aqui eu trabalhei com a terceira do singular, esse daqui é a primeira pessoa do plural. We have lived here since 2007. Então, nós, né, moramos aqui desde 2007. Se eu fosse traduzir isso na literalidade, seria assim: nós temos morado aqui desde 2007. É porque o presente perfeito não está muito preocupado nem com o tempo, nem com a tradução. Isso aí transita por várias possibilidades, tá? Ele está preocupado só com a ação em si. Preocupação com o tempo e com a literalidade de tradução não tem no presente perfeito. Então aqui é afirmativa também, né? Aí eu vou olhar aqui, ó, já tem um auxiliar. Quem é o auxiliar aqui, ó? Have. Então o que é que veio para cá? Veio o have acompanhado de not, que vai ficar o quê? Haven't. E o sujeito é o quê? O i. Se isso daqui tivesse lá na negativa, essa de cima seria has, she, e essa de baixo seria have e o i. Era só fazer o contrário, só lembrar disso, tá? Agora, o próximo tempo verbal é o primo irmão do present perfect, que é o que? O past perfect. A diferença é que no presente perfeito há dois auxiliares, have e has. E no passado perfeito só tem um auxiliar, had. Tá? Então você vai observar que esse had vem acompanhado de um verbo no particípio. Olha aqui.
She has already left when I arrived. Ela já tinha saído quando eu cheguei. É aquela questão de uma sentença que começou primeiro e outra depois. Não é? Ela já tinha saído quando eu cheguei. Então, o que é que aconteceu primeiro? O fato dela ter saído, né? Mas isso não vem ao caso aqui. Aqui é só, olha, esse pedaço aqui não é afirmativo, ó. Aqui não é afirmativa. Né? Então, o que é que precisa? De uma negativa, que seria o auxiliar é o had, né? Que é o auxiliar do passado perfeito. Vai ficar o quê? Hadn't. E o sujeito é o she. Então, ficou hadn't she. Aqui embaixo está negando já. Tá? Coloquei um exemplo de negativa, porque para você observar, até agora eu só falei de afirmativa, ó, do presente perfeito e do passado, mas essa aqui está negativa. You hadn't. Gente, todas as vezes que tiver uma frase negativa, você já sabe quem é o auxiliar. O auxiliar é aquilo que está depois do not. Então, como aqui está abreviado, ó, abreviada, então se eu tirar essa partezinha aqui, ó, o que sobra é o quê? É o had, que é o auxiliar. Então, o que é que precisa, já que eu tenho a sentença inicial na afirmativa? É colocar só, na negativa, você colocar a afirmativa. Então, quem é o auxiliar? Had, ó, had. E quem é o sujeito? You. Had e you. Então, como não dá para falar, você imagina que se fôssemos trabalhar isoladamente um tempo verbal desse aí, levaria 10, 15 aulas, por exemplo, para ele ficar pronto. Então veja que em um exemplo de 1 minuto eu acabo deixando pronto um presente perfeito ou um passado perfeito. Então é preciso só lembrar aí dos auxiliares, não é isso? Porque esses dois tópicos gramaticais, eles apresentam outras possibilidades, né? Quando é que usa, para que é que serve, essas coisas que no miudinho se trabalha quando se está trabalhando um tempo verbal só. Aqui eu volto a enfatizar para vocês, não é a condição de um tempo verbal só. Se você observar lá nos seus escritos, lá na sua organização do seu material, você vai olhar que já falamos aí de uns 5 ou 6 tempos verbais. E até terminar a aula, além das observações, a gente tem outra coisa. Até terminar o último assunto que a gente vai ver, até chegar à semana de prova, é esse aí. Então eu vou fazendo até chegar na fase de exercício para concluir. Não dá tempo de trabalhar outro conteúdo, porque ele é grande, né? Então, agora vamos ver com verbos modais. Então, os verbos modais, gente, só relembrar para você: can, may, should, must, ought to, will, would, todos são verbos modais. Então, e o que é que tem a ver modal com auxiliar? Tudo a ver, porque há uma nomenclatura que já diz assim, são modais auxiliares. E para que eu entenda o que é um auxiliar, gente, é que eu não posso em inglês fazer sentença interrogativa ou negativa sem auxiliar. Então, quando a sentença não tem um auxiliar, eu preciso saber, mas quando ela tem, eu já sei que ele vai atuar desse jeito. Então, no caso dessa sentença aqui, o auxiliar é esse, ó, can, certo? Can. Então, she can speak Italian. Ela consegue falar italiano. Aí, como estava afirmando, eu usei a negativa, que é uma abreviação, ó, tá vendo? Can't, tá? Cannot, a abreviação é can't. Tá um pouquinho diferente, né? Porque assim não tá colocando nota aqui, já é can, ó, can't. É uma abreviação diferente. Como vai ser também a abreviação de will not. É uma abreviação diferente. Então vai ficar can't she. Ela consegue falar italiano, não consegue? Agora, olha outro auxiliar aqui. Would é outro auxiliar, só que aqui está na negativa, né? Ó. Sempre observe isso. Quando tem um not, o que está vizinho ao not é o auxiliar. She wouldn't like to see me. Ela não gostaria de me ver. Aí. Como aqui está negando, a question tag vai ser o que? Afirmando. O would, que é o auxiliar, aí o she. Se fosse Maria, teria que ser she. Uma vez que na question tag não é permitido colocar nome nem substantivo. Na question tag se utiliza pronome. Então, quando aparece como sujeito da oração inicial um nome próprio ou um substantivo, o que é que você faz na hora da question tag? Faz a substituição por um pronome de igual valor gramatical. Então, se fosse Maria, é terceira pessoa do singular do gênero
feminino. Então, o que é she? Se fosse Pedro, seria a terceira pessoa do singular do gênero masculino. Seria o quê? He. E daí por diante, tá? Então, olha outro modal aqui. Should. He should call the police. Então, ela deveria chamar a polícia. Então, eu observo aqui que o should é o auxiliar, né? Então, ele está na afirmativa, então vai para a negativa. Passa a ser o quê? Shouldn't. E o sujeito é he. Tá? De uma maneira mais simplificada para você ir estruturando tudo isso aqui. Tá? Agora, para que a gente entenda o funcionamento desses modais, que são... eu diria que, se fosse na língua portuguesa, eu diria que os modais são verbos anômalos. Porque esses modais, eles, em certo momento, eles apresentam um defeito grave. O que é um verbo defectivo, por exemplo? O verbo defectivo é aquele verbo que apresenta uma falha pequenininha. Se eu pegar o verbo falir e conjugar na primeira pessoa do presente, do indicativo, eu não consigo, porque eu não posso dizer eu falo, que é do verbo falar, e nem eu posso dizer falir, que é o infinitivo. Então não seria possível, tá? Mas se eu fosse fazer a conjugação dele na primeira pessoa do passado, eu poderia, eu fali. Então, o que é que ocorre? O verbo defectivo, ele apresenta falha, às vezes, numa pessoa, tá? Esse é um verbo defectivo. Já o verbo anômalo, não. Ele apresenta defeito grave. Às vezes, ele não pode ser conjugado num tempo verbal inteiro. Então, tem alguns desses verbos aí que só tem ele no presente, não tem no passado. Quando você quer colocar ele no passado, tem que fazer uma adaptação. Então, por isso são chamados de verbos modais. E aí, eles apresentam certas particularidades. Observe que não é comum na construção de question tag os verbos modais may, might e must. Aí, conforme vimos acima, as tag questions são utilizadas para confirmar uma incerteza ou possibilidade. Com esses verbos por si, já expressam possibilidade, o uso dele é uma tag question que não é recomendada, tá certo? Porque a question tag já fala dessa possibilidade. E como esses modais às vezes trata dessa possibilidade, portanto, ele não é comum que apareça. Não é que está proibido, é que não é comum, tá certo? Ó, veja bem o que é aqui, ó. Veja diferente do que é uma proibição para só um aconselhamento. Não é comum. Aparece, mas em pequena escala, tá certo? Bem, gente, ainda faltam outros tempos verbais até que fique pronto o esboço do resumo todinho, para que eu tenha condição de fazer uma atividade para vocês, tá bom? Continue enviando material, não esquece, conto com a participação de todos, tá? Olha o finalzinho do ano aí já chegando, não esquece de enviar esse material e até a próxima aula.